Olá, turma. Sou o professor Ananias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Cabeamento Estruturado, que faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a nossa aula de hoje é uma continuação da unidade inicial do curso, onde estamos estudando a unidade 1, redes cabeadas e tipos de cabeamento. Então, na aula anterior, fizemos uma introdução sobre cabeamento estruturado, entendemos um pouco qual a importância do cabeamento, no planejamento da infraestrutura de uma rede, projeto, organização da rede em si. Depois, verificamos algumas das principais normas de cabeamento, onde vamos estudar mais à frente uma norma específica de cabeamento estruturado do curso, que é baseado na NBRT 14.565 da ABNT. Logo em seguida estudamos tipos de redes cabeadas, tipos de cabeamento, e aí iniciamos o estudo do cabeamento de fios de cobre. Estudamos sobre o cabeamento metálico de fio de cobre, e iniciamos o estudo também do par trançado. Bem, na aula de hoje, vamos continuar a unidade 1, redes cabeadas e tipos de cabeamento, onde vamos estudar as categorias relacionadas ao par trançado. Então, na aula anterior, iniciamos o estudo do par trançado, vimos aí os padrões, os tipos básicos, UDP, STP, depois estudamos sobre os padrões de conexões, de clipagem do cabo par trançado, o T568A, o T568B, o chamado cabo direto, o chamado cabo cruzado ou crossover. Em seguida vimos os códigos de cores, algumas características do par trançado. Então, na aula de hoje vamos estudar sobre as categorias do par trançado, entender a evolução dessas categorias, verificar quais são os tipos de categorias existentes, quais são recomendadas, digamos assim, pela norma, e quais desses cabos estão em vigência. Em seguida vamos estudar sobre os tipos de cabeamento que conduzem sinais de luzes, sinal de luz, que seria o cabeamento de fibra óptica. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre o cabeamento metálico, sobre as categorias de cabeamento metálico relacionado ao par trançado. Bem, para o cabo par trançado existem diversas categorias. Essas categorias são determinadas pela EIA, Electric Industry Association, que é responsável pelas categorias físicas elétricas, as taxas de transferência e nível de umidade, a interferência desses tipos de cabo. Então, basicamente, nós temos 7 categorias. Categoria 1, chamada de CAT1, categoria 2, CAT2, 3, 4, 5, 6 e a 7. Bem, cada categoria tem uma finalidade, uma especificação, um padrão de usabilidade. Bem, a gente pode dizer que as categorias de cabeamento metálico, especificamente par trançado, surgiram aí na década de 90, especificamente no ano de 1991. Geralmente, esse tipo de padronização surgiu paralelo ao início dos procedimentos de padronização dos fios e cabos relacionados aos sistemas de telecomunicações, dentro das normas relacionadas a edifícios comerciais. Então, essa padronização ela tinha por finalidade apresentar e preservar pela performance do cabo, ou seja, o desempenho do cabo. Então surgiu aí a categoria 1, utilizada em serviços telefônicos e dados de baixa velocidade. Depois a categoria 2, empregadas em redes RDSI, circuitos T1, E1, basicamente usando aí a velocidade de 1.5 megabits por segundo a 2 megabits por segundo. E aí surgiu a categoria 3, de dados até 10 megabits por segundo, incluindo aí o padrão 10 base T e 100 base T.
a categoria 3, ela tem uma particularidade, porque ela possui uma frequência de no máximo 16 MHz. A gente pode dizer que essa categoria foi bastante soberana dentro do mercado de cabeamento estruturado, até meados de 1990, 93, por aí, quando surgiu a categoria 4, dados até 20 MB, incluindo aí redes de tecnologia Token Ring e o padrão sem base T. A categoria 4 ela já vem numa frequência diferenciada, uma frequência de 20 MHz, ou seja, acima do padrão da categoria 3, que trabalhava em 16 MHz. Bem, essa categoria ela teve um curto período, um prazo curto de duração, devido ao surgimento da categoria posterior, que é a categoria 5, onde os dados atingiram aí até 100 megabits por segundo. E um outro problema da modificação, digamos assim, entre a categoria 4 e a categoria 5 é que a categoria 4 apresentou alguns problemas, fabricação, o uso da frequência e tudo mais. E aí, devido a isso, surgiu a categoria 5, em meados de 1994, que viria a atender a demanda de transmissão acima de 100 megabits por segundo, até 100 megabits por segundo, na casa de 100 megabits por segundo, e logo em seguida surgiram as categorias posteriores, as categorias, digamos assim, com extensão da categoria 5, que aumentaram essa taxa de transferência. Então, por exemplo, a gente vai ver que na categoria 5 difundiu-se mundialmente dentro da área de cabeamento estruturado por muitos anos, até o surgimento das transmissões dentro dessa categoria de gigabits Ethernet, que fez, por exemplo, com que esta categoria atingisse em 2001, década de 2000, passasse por uma atualização bem rígida de controle de ruído, e aí veio digamos, o padrão estendido, melhorado da categoria 5, que foi denominado de categoria 5E. Esse E, a tradução dele seria de um cabo melhorado, ou seja, um padrão melhorado dentro do cabeamento estruturado, aumentando aí a taxa de transferência. Bem, no ano seguinte, surgiu aí o cabeamento de categoria 6, que também dura por muitos e muitos anos, A gente pode dizer que até hoje se usa ainda a categoria 6, junto com a categoria 5, trafegando dados acima de 100 megabits por segundo. E a última categoria registrada até o momento, e fazendo parte de normalização de alguns países, nós temos a categoria 7, com dados que chegam acima de 40 gigabits por segundo. Bem, a gente pode dizer que dentro do cabeamento estruturado, poucas são as redes que utilizam em seu cabeamento a estrutura de categorias inferiores. Então hoje a gente pode dizer que as redes utilizam geralmente de categoria 5 para cima. Então as redes de cabeamento estruturado hoje utilizam a categoria 5 e os padrões melhorados, que seria a categoria 5E. Então a categoria predominante hoje a gente pode dizer que é a categoria 5E e a categoria 6 também. Em alguns países a categoria 7 ainda passa por um padrão, uma normalização, então ainda não é padronizado, ainda não é regulamentado em alguns países, e isso obviamente impacta no avanço, na usabilidade do padrão da tecnologia. Então a seguir a gente vai entender um pouquinho sobre cada categoria. Por exemplo, categoria 1 utilizada em sistemas telefônicos, a 2 em circuitos T1E1, a categoria 3 geralmente usada em voz, no padrão 10 base T,
Categoria 4 utilizada na rede Talk Ring, trabalhando até de 16 megabits até 20 megabits. Categoria 5 já surgiu aí o 10 base TX, Fast Ethernet, ou seja, aumentando a velocidade em 100 megabits por segundo. E a categoria 5E, que seria a sua extensão melhorada, chegou a 1000 base T, ou seja, chegando a Gigabit Ethernet, gigabit por segundo, né? A categoria 6, um avanço da tecnologia também chegou à faixa de gigabit, né, com eletrônica simplificada e usando, por exemplo, em sistemas de multimídia, por exemplo, aplicada em sistema de vídeo, videoconferência, usando inúmeros canais. E a categoria 7, ampliando aí essa velocidade, essa taxa de transmissão, utilizada em aplicações de vídeo com frequências altíssimas, como a gente vai ver aí. Então vamos lá. Então vamos falar sobre a primeira categoria. A categoria 1, ela consiste em um cabo blindado com 2 pares trançados, né? Então a primeira categoria ela trabalhava apenas com 2 pares de fios trançados, compostos por fios de 26 AWG. A AWG é uma medida americana, né, de diâmetro. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Então ele trabalhava 26 AWG e uma frequência de 100 kHz, uma frequência bem baixa. Bem, essa categoria era utilizada por equipamentos de telecomunicação em rádio, ou seja, sistemas de telefonia. Foi utilizada nas primeiras redes Talk Ring, que é um padrão que utiliza a topologia em anel. E hoje, a gente pode dizer que ela não é mais recomendada pelos órgãos internacionais como TIA. Então é uma categoria que caiu em desuso, né? Bem, falando um pouquinho sobre o padrão de diâmetro, o AWG, American Wire Gauge, né, que é um padrão, uma escala americana que normaliza, né, a padronização dos fios e cabos elétricos. Então, por exemplo, o padrão de categoria 1 trabalha lá, deixa eu voltar aqui o slide, 26 AWG. Então, se a gente for verificar 26 AWG, ele equivale a 0,41 milímetros. Então, percebam que a maioria dessas medições, você tem uma numeração, e essa numeração vai especificando o diâmetro. E esse diâmetro ele tem a sua equivalência na tabela das normas de medidas, né? Então, 19 AWG nós temos 0,91 milímetros, 20, 81 e assim por diante. Ou seja, vão diminuindo de acordo com o aumento do AWG. Então, ele é um padrão, uma escala americana normalizada, né, em unidade de medida, usada para padronizar fios e cabos elétricos e sistemas de comunicação utilizados em cabeamento estruturado. Bem, a categoria 2, a CAT2, ela é formada, ela já veio com um conjunto de pares de fios blindados. Então nós temos aí 2 pares de fios, né, blindados para voz e um par blindado para dados. Um par para voz, um par para dados. E a frequência ela já teve um aumento, então a gente vai ver que as frequências, de acordo com o surgimento das categorias, também foram evoluindo, aumentando, com o intuito de aumentar a largura de banda, velocidade. Tá? Então, quanto maior a frequência do sinal, você vai ver que vai impactar na velocidade de transmissão. Então, categoria 1, 100 kHz, categoria 2 já aumentou para 1 MHz. E aí, com isso, a velocidade também aumentou. Então, essa categoria ela foi projetada para ser implantada em redes Talk Ring, a tecnologia ACRNet, padrões de conexão E1T1, né, utilizados em sistemas de telecomunicações, uma velocidade de 4 megabits por segundo. Essa categoria também não é mais recomendada pelo órgão internacional, os órgãos internacionais, o TIA. Então, um padrão que caiu em desuso.
Bem, e aí nós temos a categoria 3, como vimos, ela surgiu ali em meados da década de 90, né, geralmente ali 91 até 93 ela teve aí um auge, né, foi soberana, e é um cabo não blindado, como vocês estão vendo aqui na imagem, de 4 pares de fios, totalizando aí 8 condutores, usado para dados até 10 megabits por segundo. Então a velocidade de atuação, né, 10 megabits por segundo, onde a frequência de atuação é de 16 MHz. Então percebam o aumento de frequência relacionada à frequência anterior, como a gente viu aqui, ó, categoria 1, 1 MHz, e a categoria 3, 16 MHz. Então, essa categoria foi bastante usada em redes Ethernet, criadas nos anos 90, como eu falei, até 93 essa categoria foi soberana. Logo em seguida surgiu a categoria 4, com o aumento de frequência e consequentemente, aumento de taxa de velocidade. No entanto, a categoria 4 ela não teve tanto êxito. Então, a categoria 3 continua sendo usada, né? Ela ainda pode ser utilizada, por exemplo, em aplicações de voz sobre IP, rede de telefonia, comunicação de padrão 10 base T, 100 base T, e ainda hoje é recomendada pela norma TIA 568B. Apesar do que você vai ver hoje a predominância da categoria 5E, né, categoria 6, em alguns países a categoria 7. Bem, a categoria 4. Categoria 4, ou CAT4, né, teve uma modificação na sua frequência. Então, categoria 3 ela trabalhava em 16 MHz, categoria 4 passou a 20 MHz, aumentando a velocidade de transmissão para 20 megabits por segundo. Bem, essa categoria ela teve problemas justamente pela questão da frequência ser utilizada, então ela não durou muito, até porque esses problemas foram resolvidos e substituídos pelas categorias posteriores, categoria 5, categoria 5E. Ela foi bastante usada em redes, tecnologia em topologia em anel, toque ring, 10 base T e 100 base T. Hoje ela não é mais recomendada, até porque ela foi substituída pelas categorias posteriores, categoria 5, categoria 5E. A gente vai ver que a categoria 5 ela já aumentou aí a frequência absurdamente, né, comparada à categoria 4 de 20 MHz, a gente vai ver que já atinge 100 MHz, aumentando bruscamente, digamos assim, a velocidade até 100 megabits por segundo, e depois a categoria 5E chegando a gigabits por segundo. Então vamos lá, categoria 5, usada em redes Fast Ethernet, ou seja, atingindo aí uma taxa de 100 megabits por segundo, e na frequência, como eu citei anteriormente, de 100 MHz. Então perceba o aumento brusco da frequência. Então esse aumento brusco da frequência nos permite criar uma faixa, uma banda maior, onde a taxa vai implicar na taxa, na velocidade de transmissão também maior. A categoria 5E, esse E, ele veio para mostrar a melhoria da categoria 5, então o E é uma tradução de melhorada, né? Seria um padrão melhorado, então é uma melhoria da categoria 5, pode ser usada em frequências de até 125 MHz, então percebam que houve uma modificação de frequência. Com essa modificação de frequência, impacta, obviamente, na velocidade de transmissão. Então aí você atinge redes de padrão 1000 base T, ou seja, gigabit Ethernet, e aí ela foi criada com uma nova revisão de padronização na norma da TIA 568B. Então percebam que no cabo você vai ver a norma, o padrão, né, a revisão da norma, e a categoria impressa no cabo. Né? Nesse exemplo aqui nós temos a categoria 5E, né, e os novos padrões de conectores RJ45 sendo utilizados. Percebam que ele é um par trançado de 8 condutores, 8 fios, criando aí
quatro pares de fios entrelaçados dentro do código de cores que a gente viu na aula anterior. Bem, em seguida surgiu a categoria 6. A Cat6 ela já veio com uma proposta de um aumento de frequência, então percebo que esse aumento foi para praticamente o dobro da categoria 5E, então 250 MHz, e a faixa, a velocidade de transmissão chegou lá em 1 gigabit por segundo, então utilizado em rede Gigabit Ethernet, padrão TIA-EIA 568B 2.1, categoria 6. E aí nós temos o diâmetro de 24 AWG, que é a medida americana de padronizações e bitolas de cabos utilizada nos Estados Unidos. Dentro da categoria 6, nós temos a categoria 6A, que é uma categoria que aumentou o dobro da frequência da categoria 6 e, consequentemente, aumentou a velocidade, a velocidade de transmissão. Então, os cabos dessa categoria suportam até 10 gigabits por segundo dentro dessa frequência de 500 MHz. O impacto de tudo isso é o tamanho máximo do cabeamento que ele diminuiu. Então, esse tipo de cabo ele chega até, no máximo, 55 metros. Cabos anteriores de categorias inferiores chegam até 100 metros. Então, isso é uma desvantagem do avanço da tecnologia, seja de cabeamento estruturado, o aumento dessa frequência impacta não só na velocidade, que é algo positivo, mas impacta negativamente no tamanho máximo do cabeamento, que nesse caso chega aí até 55 metros, ou seja, o alcance máximo do cabeamento. É um cabo recomendado pela norma TIA-EIA 568B, então utilizada em inúmeros países dentro das normas de cabeamento estruturado. Bem, e por fim nós temos a categoria 7, o Cat7. A gente pode dizer que o Cat7 ele é um dos tipos de cabeamento que tem a maior frequência de sinal, em torno de 1000 MHz ou 1 GHz, e consequentemente, com o aumento dessa frequência, como eu falei para vocês, vai diminuir o tamanho do cabo. Então esse cabo, o seu tamanho máximo, ele chega a 50 metros, comparado, por exemplo, a uma categoria 5 que chega até 100 metros. Então isso é uma desvantagem. No entanto, nós temos a vantagem do aumento de velocidade, que dependendo da categoria, você pode chegar a 10 GB, 40 GB, e até mesmo a 100 GB, de 20 a 100 GB na categoria 7A. No entanto, percebam que o tamanho do cabeamento diminui, então isso é uma desvantagem. Bem, essa categoria ela ainda não é recomendada em alguns países. Por exemplo, aqui no Brasil, a Anatel ainda não está padronizada, ainda não foi regulamentada, ainda não foi, digamos, reconhecida. Então, na grande maioria dos países, a TIA-EIA, que é esse órgão internacional de reconhecimento de padrões e normas de cabeamento estruturado, ainda não recomenda. Mas em outros países você já tem a recomendação do cabo. Geralmente esse tipo de cabo vai ser utilizado em redes onde você não vai poder ampliar o uso do cabeamento em grandes distâncias. Percebam que são distâncias pequenas, 50 metros, 15 metros. Então é um tipo de cabo que você vai ver sendo utilizado em equipamentos para interligar equipamentos em pequenas distâncias, utilizar em equipamentos de conexão, em equipamentos ativos de rede, em pequenas distâncias e até mesmo em dispositivos que necessitem de uma comunicação em pequenas distâncias, mas com alta velocidade. Então, esse cabeamento pode ser que futuramente você interliga dispositivos eletrônicos como videogames, para aumentar a largura de banda naquele equipamento, naquele dispositivo. Então, a ideia básica dele é utilizada para isso.
Bem, aqui nós temos um resumo das categorias de cabo UTP e até mesmo STP, que é a utilização de blindagem, né? Então, a categoria 1 até a categoria 6A. Percebam aí a taxa máxima de transmissão, que ela vai aumentando. Essa taxa máxima vai aumentando de acordo com a largura de banda, né, que é a frequência. Então, o aumento dessa largura de banda, ela impacta no aumento da velocidade. E aí nós temos a informação de impedância e a bitola, né, o diâmetro de acordo com a medida AWG americana. Dentro dessa tabela, eu gosto de frisar as categorias que são mais usadas hoje em dia. Percebam que a categoria 7 não está aí, porque ela é uma categoria que está passando pela uma norma, pela uma padronização. Então, você vai ver que a categoria 7 ela não é bastante empregada no momento. Tá? E o que a gente pode resumir de tudo isso, sobre a questão das categorias? Categoria 5E, eu posso dizer que é uma categoria que está presente na grande maioria dos cabeamentos estruturados. Então, os cabos dessa categoria foram definidos pelo padrão I13802.3, né, a grande maioria deles, de forma a atender as redes sem base TX, que é uma velocidade de transmissão de 100 megabits por segundo, chegando até 1 gigabit por segundo, como vocês estão vendo aqui na tabela. E aí ele recebe essa nomenclatura também de 1000 base TX, 100 base TX ou 1000 base TX, cuja a transmissão chega a 1 gigabit por segundo. E a frequência de uso em 100 MHz, como a gente viu, e de acordo com o fabricante, essa frequência pode aumentar até 150 MHz, de acordo com alguns fabricantes. Também, dentro dessa tabela, nós temos a categoria 6. A categoria 6, como a gente viu lá, ela é uma categoria importante, porque ela aumenta bastante a velocidade, né? A largura de banda, que é a frequência, aumentou, consequentemente aumentou também a velocidade. Então essa categoria ela teve início aí nos anos 2000, atender justamente as redes Gigabit Ethernet. A gente pode dizer que a sua introdução no mercado ela demorou um pouco, até pela questão de custo, né? E devido se usar ainda a categoria 5, principalmente a categoria 5E, que é a categoria melhorada, que atende também as redes Gigabit Ethernet. E aí a gente pode dizer que a principal diferença entre os cabos categoria 5E e categoria 6 está na frequência, como a gente está vendo aí, de 100 passando para 250 MHz. Uma outra diferença visível foi a adição de um separador entre os condutores, entre os fios condutores, aumentando assim a espessura do cabo. Então a gente vai ver que a categoria 6 também transmite em uma velocidade alta, né, de 1 gigabit por segundo, chegando até 10 gigabits por segundo no seu padrão 6A. Porém, o que acontece? A distância diminui, né? Ela chega no máximo a 55 metros, inferior, por exemplo, ao padrão de categoria 5E, que trabalha até 100 metros. A gente pode dizer também que os cabos de categoria 6, utilizados para, por exemplo, para os chamados cabos de manobra, que a gente vai ver lá nos sistemas de cabeamento estruturado, são chamados patch corders, né? Eles não utilizam os separadores, né, que são esses fios adicionais, de modo a facilitar a introdução aí do conector RJ45, bastante empregado no processo de climpagem do cabo, né, no processo de fabricação do cabo. Então a gente vai ver que existem cabos de categoria 6 que são mais rígidos com separadores, né, que dificultam
o seu processo de confecção, a climpagem, e nós temos cabos UTP de categoria 6 sem o separador, flexível para o processo de climpagem do cabo. Então a gente vai ver que dentro do cabeamento estruturado, sempre que houver a compra desses cabos, né, dos acessórios, você tem que prestar bastante atenção quanto à categoria, né, por exemplo, categoria 6, que utilizam aí conectores também da categoria 5, né, eles podem ter o separador ou não, isso vai dificultar o processo de fabricação do cabo, a climpagem do cabo. E aí, obviamente, isso vai impactar na performance da rede, né, e pode até prejudicar, digamos assim, a performance da sua rede. Bem, e por fim, dentro dessa tabela, nós temos a categoria 6A. Na categoria 6A, nessa categoria, os cabos possuem frequências altíssimas, né, de 500 MHz, algumas, dependendo do fabricante, podem chegar a 625 MHz, uma relação muito superior à categoria 6, né. No entanto, possui as mesmas características da categoria 6, com o aumento aí da frequência. E o impacto está na velocidade, né? Você vê aí esse cabo atendendo redes chegando até 10 gigabits por segundo, como vocês estão vendo aí. Então, os cabos dessa categoria possuem espaçadores, né, que dificultam, digamos assim, a fabricação, o processo de climpagem desse cabo. Bem, o desenvolvimento recente desse padrão, ele chega a 10 gigabits por segundo, como a gente está vendo aí na tabela, também chamado de 10G base T, que é o 10 gigabit Ethernet. Ok, gente, agora vamos estudar um tipo de cabeamento muito empregado em cabeamento estruturado nos dias atuais, que são as fibras ópticas. Então a gente pode dizer que uma fibra óptica é um meio de transmissão onde circula luz, sinal de luz. E esse sinal de luz a gente chama lá de fótons, né? Então ele tem a forma de fótons, que são sinais que são, digamos, convencionados em sinais de luz. Então geralmente o sistema de comunicação ele trabalha com pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos são convencionados em sinal de luz. Então existem dispositivos dentro de uma rede de computadores que vai realizar essa conversão, né? Um pulso elétrico em sinal de luz. E aí a fibra óptica ela veio para aumentar essa largura de banda, essa velocidade computacional empregada dentro das redes de computadores e, consequentemente, nos sistemas de cabeamento estruturado. Então a luz ela é confinada em um filamento cilíndrico muito longo, então a gente vai ver que a fibra ela pode chegar a quilômetros, né? Embora existem fibras menores que chegam somente em metros. Esse filamento cilíndrico longo ele tem um diâmetro extremamente pequeno, então a gente pode dizer que uma fibra, como a gente está vendo aqui na imagem, ela tem uma espessura de um fio de cabelo, em um tamanho longo, né, quilômetros, ou dependendo do tipo de fibra, metros, onde você confina o sinal de luz, onde esse sinal de luz vai levar os dados a serem trafegados. Bem, a gente sabe que a luz ela é construída aí de fótons, como a gente já viu, né, a forma de convencionar os dados dentro de uma fibra óptica, e eles viajam no vácuo a uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Então uma velocidade bem alta, e isso vai impactar no desenvolvimento da fibra, no qual a gente chama lá de comprimento de onda. É esse lambda, dando aqui em nanômetros, como vocês estão vendo, ele, através dessa fórmula, impacta no projeto da fibra óptica. Então, a fibra óptica ela é definida
através do seu comprimento de onda. Então, como é que eu calculo esse comprimento de onda? Ele vai ser igual à velocidade em metros por segundo, ou seja, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, dividido pela frequência de uso daquela fibra, dado em gigahertz. E aí, dessa forma, você calcula o comprimento de onda dentro de uma fibra óptica. Aí a gente vai ver que existem vários tipos de comprimento de onda de acordo com a usabilidade da fibra e o projeto da fibra. Bem, algumas características da fibra óptica. A fibra óptica ela é um filamento cilíndrico muito curto, né, como a gente viu aí, olha, a espessura aproximadamente de um fio de cabelo, então muito pequeno, né, o diâmetro é extremamente pequeno, e ela é feita de um material chamado de sílica, né, vidro de sílica. Então é um material muito parecido com o vidro, no entanto ele tem um alto grau de pureza. Esse alto grau de pureza vai determinar a qualidade da transmissão da fibra óptica, ou seja, a qualidade do confinamento do sinal de luz dentro desse filamento cilíndrico, que proporcionará a propagação desse sinal dentro desse filamento cilíndrico da fibra óptica. Ok, essa imagem ela mostra a estrutura de uma fibra óptica. Então nós temos inicialmente um cabo externo, uma proteção plástica, que é para proteger mecanicamente a fibra, né, de torção mecânica. Nós temos a chamada fibra de fortalecimento, que é essa imagem que vocês estão vendo circundando. Essa fibra de fortalecimento, geralmente ela é utilizada para proteger externamente a fibra de torções mecânicas, né? Logo em seguida nós temos o revestimento, que é um material rígido também para proteger a fibra. E aí em si nós temos a fibra óptica, que é composta da camada de refração, como vocês estão vendo aqui, e o núcleo da fibra, ou seja, a fibra óptica em si, é onde eu vou confinar o sinal de luz. Esses dois últimos níveis da fibra, estrutura da fibra, percebam que eles vão ter um diâmetro menor, e eles também vão ter um índice de refração diferenciado entre eles, justamente para poder confinar o sinal de luz dentro daquele filamento cilíndrico em longas distâncias. Então a nossa proteção plástica, o cabo, ele é uma proteção externa para evitar os chamados desgastes naturais. Geralmente uma fibra ela tem um tempo de vida de 10 anos, né? Então essa proteção plástica ajuda a proteger externamente a minha fibra óptica. A fibra de fortalecimento, como a gente viu agora há pouco, ela tem como função proteger a fibra de vidro, né, de quebras internas que podem ocorrer em situações de torções mecânicas ou impacto do cabo. Aí nós temos o revestimento interno, que é o coating, ele isola todos os impactos externos, material mais rígido, e também evita que a luz natural atinja a fibra de vidro interna, tem um diâmetro maior de 250 micrômetros. A camada de refração, que é chamada casca, que engloba em si a fibra, né, é responsável pela propagação de todos os feixes, evitando que existam perdas no decorrer do trajeto, e o diâmetro ele vai variar de 125 a 140 micrômetros, e a fibra em si, que é o núcleo, o core, é a parte que constitui a sílica de vidro, por onde a luz é propagada dentro da definição dos índices de refração entre a casca e o núcleo, para confinar o sinal de luz. Então percebam que o diâmetro é menor, em algumas fibras chegando a 50, outras 62,5, outras 82,5, até 100 micrômetros. Bem, essa imagem ela mostra o ângulo, os diversos ângulos da fibra, onde nós temos o núcleo, que é a parte da sílica de vidro, é onde efetivamente você tem o confinamento do sinal de luz. Nós temos a casca com índice de refração específico, diferente do núcleo, para confinar o sinal de luz.
e o revestimento externo para proteger esse sinal de sinais externos, né? Evitando que sinais externos entrem e interfiram no meu sinal de luz que está trafegando os dados. Cada fibra vai ter um tipo, né, uma usabilidade. Essa aqui, por exemplo, é uma fibra multimodo. A gente vai ver mais daqui à frente, em slides posteriores, a diferença dessas fibras. Então a gente vai ter a multimodo e a monomodo. E o índice, né, de propagação do sinal, né, a forma como o sinal vai se propagar. Esse caso, o índice degrau. Ok, então nós temos dois tipos de fibra. Nós temos a fibra monomodo. Então o nome, pelo nome a gente já consegue decifrar o que essa fibra faz. Ela trabalha com um único modo, né, um único comprimento de luz, comprimento de onda, digamos assim. Então são fibras que transmitem um único sinal por vez, ou seja, uma única fonte de luz, um único comprimento de onda, como a gente viu lá no início, dado pelaquela forma onde o comprimento de onda é igual à velocidade dividida pela frequência. Esse tipo de fibra é empregado em longas distâncias. Então, para isso, ele utiliza o laser como emissor do sinal de luz. Então, ele precisa de um amplificador de sinal de luz mais potente e nele é empregado o laser. Então, as fibras monomodo apresentam, dentro da sua constituição, menos dispersão, ou seja, é uma fibra que tem pouca dispersão do sinal de luz, por isso ela possibilita trafegar em longas distâncias. Então a gente vai ver que é um tipo de fibra que chega a quilômetros e quilômetros na sua transmissão. Então aqui na figura nós temos a ilustração do que é uma monomodo. Você tem um único sinal sendo trafegado, né, com um único comprimento de onda trafegando nesse sinal, nesse tipo de mídia, né, que é o monomodo. A monomodo ela possui algumas vantagens. São as distâncias, que são maiores. Então, devido a você utilizar um único comprimento de onda, você confina melhor o sinal de luz, possibilitando transmitir em longas distâncias. A taxa de transmissão também é uma vantagem. Então, nós temos taxas superiores a 160 gigabits por segundo, quando comparadas, por exemplo, a outros tipos de fibra, né? Então, uma fibra que tem uma velocidade altíssima. Pelo contrário, nós temos algumas desvantagens. Então, devido à dimensão do núcleo da fibra óptica monomodo serem extremamente reduzida, o projeto desse tipo de cabo é extremamente complexo. Tá? Então, isso impacta, por exemplo, no alinhamento, né, alinhamento no processo de fusão de um tipo de fibra dessa, na emenda, conectores e tudo mais. Então, é uma fibra que requer mais atenção na hora de na hora de você fazer um processo de fusão, que é fazer a emenda da fibra, né, conectar uma fibra na outra quando ocorre o rompimento, ou quando você vai fazer a manutenção, criar conectores nas fibras e tudo mais. Então, por ter uma extremidade bastante reduzida no seu núcleo, né, a confecção dessa fibra ela nos traz uma desvantagem. Então ela requer mais atenção, mais trabalho, mais complexidade no seu projeto. Uma outra desvantagem está relacionada ao custo. Então, quando a gente compara essa fibra a outros tipos de fibra, por ela ser uma fibra que leva o sinal em longas distâncias e com uma alta taxa de transferência, o seu custo é maior. Então, quando comparado a outros tipos de fibra, não só as fibras em si, mas outros tipos de cabo empregados em cabeamento estruturado, você vai ter aí um alto custo, não só no cabo, mas também como os conectores, os componentes e tudo mais. O segundo tipo de fibra é o tipo multimodo, né? O nome, assim como monomodo, já nos diz tudo. Então, multimodo ele te garante
a emissão de vários sinais ao mesmo tempo. Nesse caso, vários comprimentos de onda. Então, a monomodo, você trafega um único sinal por vez, um único comprimento de onda, e na multimodo você trafega vários comprimentos de onda por vez, vários sinais ao mesmo tempo. Esse tipo de fibra já utiliza como fonte de emissão de sinal o LED, ou seja, uma fonte emissora comparada ao laser menos potente, tá? E aí isso obviamente vai reduzir o custo da fibra. Então esse tipo de fibra é mais recomendado em transmissões curtas, chegando aí a metros, 300 metros, 800 metros, sem perdas dependendo do fabricante. E aí vai impactar no custo. Então é um tipo de fibra mais barata, indicada em redes domésticas. Então a gente vai ver que dentro de um sistema de cabeamento estruturado, é um tipo de fibra bastante utilizado em sistemas que utilizam a comunicação em curta distância. Então são empregados de acordo com o sistema de cabeamento estruturado, de acordo com as normas, em ambientes curtos, né, de pouca distância. Bem, assim como a gente viu lá no tipo de fibra monomodo, nós temos aqui uma ilustração do tipo multimodo. Então percebam a diferença que no multimodo nós temos vários comprimentos de onda, então são representados aqui por cores distintas. Então o vermelho representa um comprimento de onda, o azul outro comprimento de onda e o amarelo um terceiro comprimento de onda, onde você transmite vários sinais ao mesmo tempo. Assim como o multimodo, o monomodo, perdão, o multimodo também tem vantagens e desvantagens. Então as vantagens do multimodo. O núcleo, comparado, por exemplo, ao monomodo, ele é um núcleo maior, então ele tem um diâmetro maior. Então o seu projeto, o seu alinhamento, confecção, emendas, conectores são mais simples comparadas ao monomodo, que tem um diâmetro menor. Então a emenda, o processo de fusão é mais complexo lá. E na multimodo, né, como a gente está vendo, tem um diâmetro maior, a complexidade, a manutenção é menor. Então isso é uma vantagem. Uma outra vantagem é a questão do custo, né, por ser uma fibra que vai trabalhar com distâncias menores, processo de fabricação, manutenção menos complexa que a monomodo, você vai ter um custo mais baixo. Então, quando comparada à monomodo, a fibra multimodo é mais barata. E até mesmo comparado com outros tipos de cabeamento, até mesmo o par trançado, você vai ter um custo-benefício melhor. Em contrapartida, nós temos algumas desvantagens. O tipo multimodo, ele trabalha em distâncias menores comparado à monomodo. Monomodo chega a quilômetros e a multimodo chega em metros. Então, como eu falei, em alguns sistemas de cabeamento estruturado, de acordo com algumas normas, esse tipo de fibra é empregado em pequenas distâncias. Já em longas distâncias, de acordo com as normas de sistemas de cabeamento estruturado, você já utiliza as fibras ópticas monomodo. Uma outra desvantagem vai impactar na taxa de transmissão, uma taxa de transmissão mais baixa, quando comparadas às fibras ópticas monomodo. Então, uma monomodo pode chegar, por exemplo, a 60 gigabits por segundo, reduzindo, aumentando, digamos, a velocidade computacional. No entanto, a multimodo trabalha bem abaixo dessa velocidade. Então, aqui nós temos uma ilustração que compara os dois tipos de fibra, onde a de cima nós temos a fibra multimodo, com vários comprimentos de onda, vários tipos de sinais de luz, né, com comprimentos de ondas diferenciado, um diâmetro maior, né, ajudando, digamos, na confecção do cabo. E abaixo nós temos o sinal de luz sendo trafegado numa fibra monomodo, ou seja, um único comprimento de onda. E aí percebam a diferença da distância. Fibras multimodo chegam no máximo a 300 metros, dependendo do fabricante um pouco mais. E fibras monomodo a 80 km, por exemplo, e dependendo do fabricante um pouco mais.
E aí nós temos a média, né, de taxa de transferência, a média sem perda de dados, né, padrão de 10 gigabits por segundo dentro de uma fibra óptica. Embora algumas fibras atingem aí velocidades bem maiores, chegando, por exemplo, a 160 gigabits por segundo. E para finalizar o conceito de fibra óptica, aqui nessa imagem nós temos várias imagens mostrando vários exemplos de fibras, né? Fibras ópticas. Então nós temos fibras multimodo, outras monomodos, que são empregadas em diferentes situações. Por exemplo, cabos de uso interno, cabos de uso externo, geralmente utilizados em tráfego de dados em meios externos, interligando sistemas de comunicações em longas distâncias, você vai ter lá a monomodo, né, que são esses tipos de fibras aqui externas. E aí, dependendo do tipo, você tem a quantidade de fibras, por exemplo, essa aqui tem 4, essa aqui tem 6, essa 12 fibras. Existem cabos que você pode utilizar tanto em uso interno e externo, e a quantidade vai aumentando, né, de fibras, por exemplo, essa 4, 12. Ou seja, exemplos de fibras que são empregadas em cabeamento estruturado. Quando a gente for estudar os sistemas de cabeamento estruturado, de acordo com a norma, você vai ver que a norma especifica o uso desses cabos, e é isso a gente vai ver mais à frente, quando a gente entrar no conceito de sistema de cabeamento estruturado. Ok, gente, então essa foi mais uma aula. Falamos aí sobre as categorias de cabeamento metálico, no caso par trançado, e falamos também sobre as fibras ópticas, os tipos de fibras, as suas aplicações. Então agradeço mais uma vez a participação de todos e até uma próxima aula.